E ao longo desses anos, nós fomos crescendo a cada dia um pouquinho, né? E sempre querendo mais e mais para a gente crescer na comunidade, crescer como um empreendedor. Hoje, né, para que a nossa empresa pudesse crescer ainda mais, nós tivemos o apoio da FAPERJ, que também nesse processo de evolução está sendo fundamental para a gente, porque sem a FAPERJ, a tecnologia que nós temos agora, de inclusive expandir mais o Carteira Amigo para outras comunidades, não seria possível. Então, muito obrigado. Com a pandemia, nós tivemos que inovar, porque na pandemia as pessoas não podendo sair de casa começaram a comprar online, né? Então, na pandemia, a gente cresceu, porque nós tivemos que abrir um outro setor no Carteira Amigo, que era a entrega de mercadoria, né? E assim, quando a gente ganhou esse suporte da FAPERJ, podemos inovar com os nossos sistemas, com funcionários e tudo mais, então o Carteira Amigo cresceu muito mais. E aí, para minha alegria, porque eu sou uma mãe super coruja, meu filho sempre trabalhou com a gente, mas não tão efetivamente. E aí, na pandemia, ficou muito mais próximo do Carteiro Amigo. E a questão da entrega é necessariamente pessoas que moram dentro da comunidade fazem essa entrega. E uma coisa muito interessante, que eu acredito também que seja um grande diferencial nosso, a gente faz o mapeamento dessa comunidade. Seja Rocinha, seja Complexo, seja qualquer comunidade que a gente vai entrar, a gente faz todo o mapeamento e a gente divide por subzonas. Então, é como se fosse uma cidade e a gente traz ali subbairros, a gente traz bairros dentro dessa cidade. Isso aqui é um marco para o setor. Por quê? Porque o setor está carente desses profissionais, do cara que sobe de fato o telhado e faz acontecer. O setor tem engenheiro, tem projetista, tem eletricista, mas o cara que de fato faz acontecer, ele não tem. E a maioria dos cursos que hoje existem no mercado preparam o cara para ser um eletricista, para ser um projetor. Mas o intuito aqui é mudar 130 vidas. É criar 130 histórias novas, né? O cara que é mototáxi às vezes, ou o cara que é desempregado, vem aqui, aprende isso aqui, a gente dá essa profissão pro cara e ele muda de vida. Então esse é o core do projeto. A Mentorep foi um desses projetos selecionados, e aí por meio de um contato que eu tenho aqui na comunidade, que me passou para outro contato, que me passou para a Ana. E aí a gente conversou com a Ana, né? Hoje a Ana é a nossa embaixadora aqui na comunidade, e ela que fez esse papel de recrutamento, convidar vocês para participar desse encontro. Em poucas palavras, o que eu tenho para falar sobre esse projeto é que eu acho que ele foi uma iniciativa bastante meritória da FAPERJ, ainda que tardia, no sentido que ela foi, pela primeira vez, um projeto focado em um lugar tão significativo para a vida na cidade do Rio de Janeiro quanto uma favela. E não uma favela qualquer, uma das maiores favelas do Brasil, a favela da Rocinha. Nesse lugar, já há algum tempo, há um conjunto extremamente significativo da nossa população brasileira dedicado a construir estratégias de vida que assegurem sua continuidade. Eu diria que é desde esse pano de fundo que nós tentamos trabalhar ao longo desse projeto e que foi também uma oportunidade muito valiosa para nós construirmos uma rede horizontal com um novo amigo, que é o professor Marcelo Burgos, da PUC. Nesse sentido, entrelaçaram-se estratégias, tanto da UFRJ quanto da PUC, com o mesmo compromisso, o compromisso de fazer um acompanhamento, eu diria, dialogal,
com as formulações do sítio, com as estratégias do sítio, com as buscas e os desejos para suprir necessidades que possam ser encontradas dentro do sítio. Nós nascemos, digamos assim, com o objetivo de desenvolver uma ação mais estruturada da PUC e das universidades com a Rocinha, reunindo pesquisas, reunindo dados, conhecimento e proporcionando um espaço de debate público sobre essa grande favela. Nós fomos, então, apoiados, né, praticamente desde a sua origem com o edital FAPERJ Favela Inteligente, né, uma iniciativa pioneira da FAPERJ, né, de mobilizar as universidades do Rio de Janeiro para pensar e agir nessa grande favela, na Rocinha, e esse é um processo que a gente espera, inclusive, que se aprofunde, como aliás já aconteceu com o segundo edital que a FAPERJ lançou neste ano de 2025. Nesse edital Favela Inteligente, nós fomos contemplados na categoria B do edital, né, que previa como finalidade que as instituições de ensino superior que fossem contemplados acompanhassem, né, monitorassem, acompanhassem e avaliassem os projetos apoiados na categoria A do mesmo edital. Nós, da PUC e o Laboratório de Tecnologias, Diálogos e Sítios da COP, fomos contemplados com essa categoria B, e a partir de então nós desenvolvemos uma parceria com a COP, dividindo um pouco a tarefa de acompanhar os 24 projetos que foram contemplados na categoria A do mesmo edital. A partir desse momento, nós nos dedicamos ao estudo e ao acompanhamento de 12 dos 24 projetos, né, e esses projetos trazem, né, um conjunto bastante variado de iniciativas que alcançam ou impactam a vida da favela de diferentes maneiras. E nós buscamos fazer esse acompanhamento em alinhamento com uma perspectiva um tanto quanto mais heterodoxa, que é a perspectiva adotada por uma mulher que também é referência, eu diria, planetária em estudos de empreendedorismo, ainda que formulados fora do contexto do empreendedorismo em favela. Essa mulher é Saras Sarasvati, uma indiana que tem uma obra vasta e profunda sobre empreendedorismo desde uma perspectiva que eu vou resumir numa única palavra. Olha, não somos escravos de planos, não somos escravos de formulações a priorísticas. Na vida dos empreendedores e na história de seus empreendimentos, principalmente confrontando situações de risco e situações de interesse social, o que nós mais encontramos são respostas a desafios. Yesterday, as I was listening to the entrepreneurs, I realized two things. The first thing I realized is that in some ways, I am here to learn, not just to talk. And in many ways, most of you are either teaching on effectuation, researching effectuation, or even if you have never heard of it, you are practicing it as entrepreneurs. Initially, you're teaching effectuation as the 5 principles and the process. But now you can talk about in every conversation, how do you talk like a visionary? How do you talk causally? How do you talk adaptively? And how do you talk effectually? Most entrepreneurs will start one company, and if the company fails, they will never start again, right? But when you look at the people who are successful, about 1/3 of people will start more than one company, and many of them sooner or later will succeed, and some of them will fail after succeeding also. But the idea that you start more than one venture, that you, in your mind, you don't make the success or failure of your venture the success or your own success. That's why I mean by your attitude towards failure.
Olha o empreendedor da Rocinha que montou um plano de negócio, o cara foi lá, pegou o que tinha no bolso, montou a barraquinha, foi melhorando, então acho que é muito bacana essa metodologia que você traz. É muito importante para a Rocinha, futuramente para as outras favelas, essa participação da COP, uma universidade reconhecida, né, atuando de uma forma compartilhada, trocando saberes com a comunidade e trazendo hoje essa referência que é a professora Sara. O convite para esse evento foi muito interessante porque a Sara é uma personalidade muito importante no meio do empreendedorismo. E eu acredito que ela tem muito a agregar para a comunidade num todo e também para o Carteiro Amigo, né? Porque a gente entende que ela traz uma expertise de outros lugares que a gente pode estar agregando para dentro da nossa comunidade e acertando cada vez mais, trazendo um benefício para a gente e para a própria comunidade através do nosso serviço. O convite feito pela COP junto com a Eventuation para a gente foi muito importante porque você está na presença de outros projetos sociais, escutando outros projetos sociais, escutando uma expert em empreendedorismo como a Sara, é maravilhoso porque você percebe que por muitas vezes o importante é começar, né? Porque a sabedoria ela vem da empatia, né? Ela vem do amor ao próximo, né? E o empreendedorismo social também, né? Eu acho que ele vem disso. E aqui com a orientação da Sara, né? Você consegue visualizar esses pontos muito claros, né? Que antes você vai na intuição, né? E a palestra da Sara junto com a gente foi determinante para a gente poder prosseguir mais embasado, sabendo que a gente está pelo caminho certo. Eu venho aqui agradecer à COP, ao FRJ pelo convite, a mim e representando Favela In. Estou aqui representando mais de 20 pessoas nesse projeto em parceria com a FAPERJ, onde nós fazemos empreendedorismo em favela, onde trabalhamos impacto positivo dentro da favela. E a presença da Sara veio para corroborar tudo que a gente já faz de forma orgânica. Então foi uma experiência incrível e muito enriquecedora. Obrigada a todos vocês. Quero muito agradecer o convite do COP, pela Favela In que está aqui com o nosso projeto do Vision, que está atuando aqui na favela da Rocinha e com o financiamento do FAPERJ. Eu acho muito importante a presença da professora Sara aqui, trazendo esse conhecimento, né, essa metodologia de empreendedorismo sendo executado na prática. Algo que nós que somos empreendedores aqui dentro da favela já faz no nosso dia a dia. Agora a gente tem uma diretriz, uma metodologia que consegue explicar e mostrar isso de uma forma que nós mesmos conseguimos entender melhor e dentro disso tudo organizar nosso trabalho para gerar mais impacto, para gerar mais potencial e inovação dentro da comunidade. Então estamos muito agradecidos pela participação, pela oportunidade de estar aqui com todos esses empreendedores e atores desse ecossistema tão importante. Nós usamos como critério de análise, né, o estudo da inclusão econômica. Muitos projetos estão voltados para a capacitação profissional, empreendedorismo, outros com foco mais forte no fortalecimento da cidadania e no enfrentamento de questões estruturais da favela, como por exemplo a questão do saneamento, e por fim ações voltadas para o fortalecimento de redes de articulação econômica, social, política e cultural. A partir desse entendimento, nós subdividimos esse grupo de 12 projetos, né, em 3 grupos de 4. O primeiro com foco mais no desenvolvimento de tecnologia e empreendedorismo social. O segundo, cidadania, formação de empreendedorismo e competência digital. E o terceiro, com foco em identidade e memória. Para isso, foi desenvolvida uma metodologia chamada Territorial Effectuation Monitoring, a TEM, que compreende um mix de procedimentos e protocolos que tem o objetivo de acompanhar trajetórias empreendedoras, identificando as lógicas utilizadas pelos empreendedores ou time empreendedor nos seus processos de decisão e como essas lógicas, preditivas ou não, ou ainda híbridas, impactam a configuração do modelo de negócio que está sendo construído para o empreendimento. Independente do estágio de maturidade desse empreendimento, se em estágio inicial ou com mais de 20 anos de existência,
uma vez que a amostra das iniciativas apoiadas pela FAPERJ foi muito diversificada quanto às tecnologias, ao próprio estágio de maturidade e também à origem do empreendedor. Tínhamos empreendedores de dentro da Rocinha e empreendedores de fora da Rocinha. Portanto, a TEM, ela não foi apenas uma forma de monitorar, de acompanhar esses empreendedores, mas também ela foi uma maneira, um caminho de entender as suas decisões dentro do contexto em que muitos vivem e atuam e que os empreendedores de fora estavam atuando. A esperança dos resultados é que estes sirvam tanto para os próprios empreendedores como para a reflexão para o desenvolvimento de políticas públicas de apoio a um ecossistema empreendedor de favelas. A gente está propondo alguns indicadores que ajudem no fortalecimento do uso dos editais como ferramenta de política pública para a indução, né, de um amadurecimento das organizações universitárias, para-universitárias, né, das favelas, ou que atuam nas favelas, no sentido de estabelecer redes, né, sociotécnicas que permitam um diálogo e uma troca mais densa de conhecimento, de transformação de conhecimento em tecnologias sociais e inclusão econômica e social. Todo esse processo de acompanhamento foi realizado no território da Rocinha durante um período de aproximadamente 2 anos, compreendendo o ano de 2022 até 2024. Também gerou alguns produtos, como a versão digital da fase de coleta de dados da metodologia TEM e 3 e-books. Um e-book sobre um encontro inédito e os diálogos entre a professora Sarasvati e os empreendedores na Rocinha. Um outro sobre metodologia TEM, sua aplicação no acompanhamento de trajetórias empreendedoras em diferentes contextos, não somente nos de favela, e uma coletânea de artigos acadêmicos publicados sobre os empreendedores acompanhados. Todo esse material é bilíngue, português e inglês, e está disponibilizado gratuitamente no site da LTDS, ltds.frj.br. Em poucas palavras, eu diria que o meu maior desejo é que esse trabalho possa ser fecundo, possa ter desdobramentos futuros. E um desses desdobramentos, talvez o mais significativo deles, é que nós tenhamos dado um passo no sentido de criarmos algo como um laboratório vivo na Rocinha. E que esse laboratório vivo possa existir em estreita relação de diálogo com a academia ou com um setor da academia. Setor esse cujo embrião esse projeto da FAPERJ contribuiu para articular.